Boa noite, meus amados, graça e paz, que nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda nesta noite a graça de estarmos unidos mais uma vez, que Ele nos abençoe, que o céu se abra nesta noite e que Ele possa abençoar cada um de vocês que estão online conosco, ou cada um de vocês que irá assistir esse vídeo. Que o Espírito Santo de Deus esteja derramando sobre a vida de vocês, que o céu se abra neste exato momento e que o Espírito Santo faça a obra dele na vida de vocês. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Bom, gente, então hoje nós vamos para a nossa quinta paraxá, Shayei Sarah, que é a vida de Sara, e a porção da paraxá é Gênesis 23, 1 a 25, 18, a Haftarah é 1 Reis 1, de 1 a 31, a Brit Hadashah, da Nova Aliança, Mateus 8, 1 a 9, 38. Então, essa semana a gente conversou muito, né? A Valquíria, no começo da semana, ela já estava meditando na nossa paraxá dessa semana, e ela compartilhou comigo e com o Marcos algumas coisas que Deus estava falando com ela, e eu e o Marcos também, durante a semana, conversamos, e é uma paraxá muito bonita. Essa paraxá, o ano passado, não sei se vocês lembram, que nós falamos que nós somos um time. Eu não sei se vocês lembram dessa mensagem, né, que Deus nos chama para ser um time, para jogarmos juntos. E este ano Deus está falando conosco um pouco mais sobre isso, sobre esse propósito de ser um time, né? Então a paraxá começa falando sobre a vida de Sara. Algumas traduções falam a morte, né, e morreu Sara, mas a tradução original é traduzida assim: e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E a gente achou interessante isso, né, que na verdade ele está falando que esta foi a vida de Sara. Deus está falando assim, foi uma vida cheia de propósito, né? Ela não acabou com a morte, mas essa vida de Sara trouxe frutos, e frutos que ecoam até hoje. E frutos que estão, né? A gente vê a frutificação da vida dela até hoje, nos nossos dias. E daí é interessante a gente fazer uma leitura do chamado de Abraão e Sara. E é muito bonita essa passagem, né? Então, se alguém quiser acompanhar, é Gênesis 18, 8 a 15. Eu vou ler aqui como está no slide. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não é verdade, você riu. Então é interessante que nessa passagem Deus vem, e não é só uma promessa que Deus está fazendo a Abraão. Na verdade, é um propósito também.
Porque Deus tinha um propósito na vida de Abraão e através da semente de Abraão. Então, era uma promessa? Era, mas também era um chamado, também era um propósito que Deus estava colocando diante de Abraão. E ele não fala só com Abraão, Sara estava ali ouvindo, escondida na tenda, e no segundo momento que Deus fala novamente, que ele repete, voltarei a esta época, no ano que vem Sara terá um filho, ele está falando isso para Sara. Tanto é que Sara teve medo. Então, Deus não falou só com Abraão, Deus falou também com Sara. Né? Esse chamado não envolvia uma pessoa só. Novamente, como a gente viu ano passado, envolve um time. Então, a gente vendo essa história, a gente vê que a nossa vida, ela morreu com 127 anos e esta foi a vida de Sara, ela teve uma importância grande, ela foi uma matriarca e a vida dela foi plena de sentido e de propósito. Né? E a nossa vida também deve ser plena nos propósitos de Deus, de cumprir. A gente tem que entender qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas ninguém é chamado sozinho. Deus chamou Abraão para ser pai de muitas nações, mas ele não falou só com Abraão. Sara estava incluída nesse chamado. Então, o chamado era para os dois. Deus não fala com uma pessoa só quando ele tem um propósito coletivo. Seria muito, senão, Sara seria nessa história como só uma coadjuvante que foi usada e não foi nem perguntado a ela se ela estava disposta ou não. Não, Deus falou com ela também. E aí é muito interessante que se a gente for lá, né, para Mateus, lá para o Novo Testamento, a gente vê um paralelo muito interessante entre o chamado que Maria teve. E o chamado aqui é o chamado de Maria e José. E vale a pena também a leitura. A gente pegou a passagem de Mateus 5. Em Lucas fala especificamente do chamado de Maria. Especialmente do chamado de Maria. Mas aqui a gente vai entender como Deus falou também com José. É interessante a gente analisar que quando Deus chama Abraão, ele fala assim, você será pai de uma grande nação. Abraão estava envolvido, né? E assim como Sara também estava envolvida. E a gente vê que primeiro ele fala com Abraão, porque a semente viria de Abraão com Sara. Após isso, Deus agiria. No caso aqui de Maria e José, ele fala primeiro com quem? Com Maria. Porque José não teve parte. Então ele fala primeiro com ela, a pessoa envolvida, para depois falar do mesmo propósito com as pessoas que vão ser envolvidas também. E o interessante analisar é que Abraão poderia ter negado o chamado, assim como Sara também poderia ter negado. Né? E aí, o que aconteceria? Vocês já refletiram sobre isso? Sobre se cada um deles falasse assim, não, eu não quero. Nós sabemos que na história tem vários profetas que... Vários não, né? Foi Elias? Elias é um caso. Elias é um caso deles que não quis mais. Deus chamou ele e ele falou assim, não quero mais, se escondeu numa caverna, chega o fardo é pesado demais, para mim eu não vou dar conta. Não vou. Eu não estou aguentando. Aí Deus foi lá e falou assim, então ok, não está aguentando? Então eu vou levantar outro. Vai lá e unge fulano. Foi lá e ungiu fulano. Né? Sabemos que de qualquer outra forma ele iria levantar outro para que desse continuidade no plano de Deus. Né? E o que nós fazemos nas nossas vidas se não é planejarmos? Não é verdade? Fazendo uma analogia com nós mesmos. Nós fazemos planos, assim como Deus faz plano. O plano de Deus é a redenção de toda a humanidade. Os nossos planos às vezes são falhos, mas a palavra vem do alto. O decreto final vem do alto. Né? E é interessante a gente analisar isso que a Alan está falando. O chamado de José, o chamado de Maria e o que José... Porque José, imagina que a situação de José naquele tempo, foi conversando com a Alan. Naquele tempo, imagina, o casamento era consumado, o casamento deles não foram consumado, porque Maria era virgem. Tinha que se cumprir a profecia. Maria era virgem naquele momento.
E José, imagina aquela situação, toda machista, todo aquele contexto, e José falando assim, não vou, imagina que eu vou me ter com uma mulher dessa, que é o que a palavra que a Alan vai ler. Mas o mais interessante, antes da Alan ler, eu gostaria de ler o texto de Lucas, né? Que é o que diz, que a gente canta, que a gente diz que é o cântico de Maria, né? Que é o cântico de exaltação do Senhor. E é profundo demais, está lá em Lucas 1, versículo 47, para a gente acompanhar. E é muito lindo a gente analisar isso, né? Porque Maria se fez humilde o tempo inteiro, né? Quando o anjo aparece para ela, né? E ela diz, ela canta, né? Minha alma engrandece a Adonai. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, que reparou na humilde posição de sua serva. Pois, imaginem, de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. O poderoso fez grandes coisas por mim. Seu nome é realmente santo, e em cada geração ele tem misericórdia daqueles que o temem. Ele realizou atos poderosos com seu braço. Expulsou os que são orgulhosos no íntimo. Derrubou governantes dos tronos, exaltou os humildes. Encheu os famintos de coisas boas, mas mandou embora os ricos sem nada. Tomou a parte do seu servo Israel, lembrando-se da misericórdia que prometeu aos nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Olha que profundidade do cântico dela. Né? E aqui ela está fazendo referência à descendência de Abraão, a promessa. Ela estava fazendo parte do propósito de Deus que começou lá em Sara e Abraão. Né? Em Abraão e Sara. E é interessante a gente analisar, que é o que a gente estávamos conversando também. Quando Eva caiu, o pecado veio por ela. Né? Ela caiu e fez com que o homem caísse. A gente já estudou isso. E interessante que naquela época, a partir daquele momento, a mulher era tratada como uma segunda parte. Não como uma companheira e que tivesse que estar do lado, que foi o propósito que Deus criou para ela. E aqui não. Quando chega esse exato momento, Deus restitui. Deus fala assim, opa, agora eu vou trazer de volta a mulher para o lugar dela, colocar do lado. Imagina, onde já se viu que um anjo ia aparecer para uma mulher, num todo um contexto machista que a história tinha. Não, e o Messias vir de uma semente da mulher. Porque é isso que Gênesis promete. Da semente da mulher. Ele traria o Messias, ele traria a salvação. E aqui, Deus está restituindo a mulher para o lugar dela, trazendo ela de volta. E ele fala primeiro com Maria. Ele fala primeiro com Maria, diferente de Abraão. Né? Então, Deus fala com o envolvido. Então, o propósito, de qualquer forma, vai se concretizar. Não tem para onde correr. Tudo que é propósito vai se concretizar. Né? Se Deus tem propósito na minha vida, assim como tem na vida de cada um de nós, vai ser concretizado. De uma forma ou de outra vai ser concretizado. Né? Então, o chamado de Maria e José, a gente não leu exatamente o chamado de Maria, mas depois vocês podem ver, é muito bonito que o anjo aparece para ela e diz que ela foi escolhida, né, para trazer o Salvador. E aí acontece que José está ali, ele estava para desposar Maria e não está sabendo de nada. Como que essa mulher vai aparecer grávida? Né? Como que vai explicar isso? E aí, foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Olha que coisa linda. Olha que o anjo, primeiro, ele fala para José, não tenha medo. Quando o propósito é de Deus,
ele nos conforta e ele fala assim, não tenha medo. Às vezes a gente se encontra em alguma situação de decisões que a gente tomou e a gente fica pensando, será que essa é a decisão mais correta? E Deus fala, não tenha medo, porque esse é o meu propósito para a tua vida. A gente sabe quando a gente está no propósito de Deus. A gente tem a gente ouve essa voz que fala, não tenha medo, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Então, quando há um propósito de Deus em nossas vidas e esse propósito envolve outras pessoas, então ele fala com todos os envolvidos. Então é interessante, né, a gente ver que Deus falou com Abraão, daí depois falou com Sara, daí o propósito Isaac surgiu. Deus falou com Maria, depois ele falou com José e o propósito veio. E Deus ele tem propósitos para casais, ele tem propósito para grupos, né? Então, na verdade, o que Deus está nos falando é que quando o propósito é dele, ele vai falar com todo mundo que está na jogada. Ele não vai deixar alguém entrar sem saber o que está fazendo ali. Deus vai te dar a identidade. Sim, a pessoa vai saber que não está ali à toa e por acaso, que há um propósito nisso. Então, quando o plano vem de Deus, não tenha medo. Quando o propósito é dele, não tenha medo. Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito para que as coisas aconteçam da forma como ele planejou. E assim também é a nossa vida, né? Quando o propósito é gerado por Deus, ele fala com todos os envolvidos. Ele não fala só com uma pessoa. Quando esse propósito em nossas vidas vai influenciar a vida de outras pessoas, ele fala com todo mundo. Então a gente estava conversando sobre a questão do nosso grupo, né, Marquinhos? Quer contar a história de como foi que Deus gerou no teu coração? É muito bonito. Isso É interessante analisar que esse ano a gente faz 6 anos praticamente de grupo de oração, né? E desses 6 anos, muitas coisas já aconteceram. E assim como Jesus, assim como Herodes perseguiu, matou todas as crianças, né, para que não fossem geradas, nós também passamos por todo esse processo de perseguição. Fomos perseguidos de uma forma espiritualmente, tivemos a vontade de desistir de forma assim bem verdadeira mesmo. A gente passou por muita coisa. Mas quando isso surgiu no meu coração foi quando eu cheguei em Curitiba. E aí eu conheci as meninas e tal, e a gente se encontrava, a gente comia, a gente bebia, a gente se divertia, mas faltava algo. E aí eu sempre fui católico, né, sempre frequentei a igreja católica e sempre ia na renovação carismática. Então aqui eu ia na Canção Nova, ali na Marechal, e às vezes eu ia na missa ali da igreja de São Jorge e tal, e essa era a minha rotina. Então eu não tinha onde buscar. Volta e meia a Val ia, a Alan ia junto e tal. E assim ia. Mas não tava... Faltava algo. Não era ainda. Não, faltava algo. E aí, um belo dia de semana assim mesmo, eu tomando banho. E aí eu sempre tive costume de ligar as musiquinhas, o louvor no meu celular e botar no banheiro enquanto eu tomo banho. E nesse dia a água tá caindo e eu comecei a chorar, mas entrei em prantos mesmo assim. Chorar. E Deus começou a falar no meu coração. E aí, o Dani, que é um amigo nosso, que é padre, né? E ele morava fora, mas ele ficava em casa quando ele vinha pra cá, porque ele fazia mestrado na PUC. E aí ele vinha passar o final de semana em casa e ia embora. E aí, nesse dia, o Dani estava em casa também e tal. E aí eu peguei, respirei fundo, conversei com o Marcelo, né? Mas a gente não tinha essa questão de comunhão né, espiritual, essa coisa toda. Porque eu era católico, o Marcelo vinha de igreja evangélica, a Lon também era evangélica, a Val era católica. E assim, era nós 4. E aí eu conversei com o Dani e tal, né? Falei, Dani, eu não sei, eu senti no meu coração que a gente deveria montar um grupo de oração pra gente buscar. A gente não é bem visto, né, nas igrejas, tal, aquela coiseira toda.
E aí ele falou assim, nossa amigo, é muito louvável, porque as igrejas primitivas eram dessa forma, se encontravam em casas para poder buscar a palavra. Ok, passou um período, e aí eu comentei com a Val, falei assim, Val, conversa com a Lã, né, veja o que ela acha da gente poder se encontrar, pra gente orar, tal, buscar, estudar a palavra, e assim a gente criar um pouco mais de entendimento, né, e nisso a gente se sente mais à vontade entre nós, tal. Ok, passou, aí eu falei, e aí Val, você falou com a Lã? Aí ela falou assim, amiga, eu falei, mas acho que não vai rolar não, porque a Lã acho que não tá muito afim não. E foi interessante porque isso, a Val literalmente jogou um balde de água fria em mim. Eu falei assim, poxa, eu achei que era de Deus. Ok, né? Fiquei com isso e falei assim, eu vou continuar buscando onde eu estou, tá tudo certo, né? Mas é interessante a gente analisar essa paraxá de hoje, né? Entender o sentido do propósito em si, né? Porque aí passou um período e num belo sábado, estava eu lá no PEC, que eu já estava trabalhando com a Val. Eu trabalhava com a Val dia de sábado, né? Eu ajudava ela aos sábados. Era um feriado. E à tarde eu ajudava ela também, porque aí eu trabalhava de manhã na clínica, à tarde eu ia pra lá, ajudava ela e nos sábados também. Num belo sábado desse, estava bem friozinho, né? E eu morava ali perto da Avenida Brasília, ali em cima, lá, né? Dá uma pernadinha. E foi a Val que ficou com vontade de tomar chimarrão, né? E aí eu, vou tomar um chimarrão com a boa erva, tá? Eu falei, eu vou em casa buscar então, né? Então vamos. E nisso a Lã falou assim, eu vou com você pra você não ir sozinho. Tá bom, então vamos. E a gente foi caminhandinho e tal, conversando. E aí eu comentei com a Lã sobre a questão do grupo. Né? E aí eu falei assim, Lã, a gente podia se encontrar pra gente orar, né? Discutir a palavra, pra gente ter um pouco mais de intimidade, buscar, né? E entre nós mesmo. E eu conversei com o Dani e tal, e o Dani falou que nos apoia. Ok. Então, quando eu falei isso pra Lã, eu achei que a reação dela ia ser diferente, porque a Val já tinha me falado assim, não tá afim, eu pensei que ela ia falar assim, não. É que o jeito que a Val falou. Não vai rolar mesmo, tá bom. Mas eu já estava convicto que eu já ia continuar buscando onde eu estava buscando. É que o fogo da paixão, do propósito, não estava com a Val, estava com ele. Deus falou com ele. Então, aí o que aconteceu? Quando ele falou comigo, o meu coração se incendiou. E eu falei, nossa, a gente tem que fazer isso mesmo. E aí eu me empolguei. Aí eu falei, nossa, por que a gente não fez isso antes? E aí a história do nosso grupo começa, porque daí a gente começou a se reunir, e a gente tem se reunido toda semana desde então, né? Desde então. Acho que falhou uma vez ou outra por falhou alguns períodos dos perrengues, mas entre aspas, porque quando ficou só nós três, a gente nós orava, nos reuníamos aqui. Só nós três. Isso, então, e orava todo dia. Nós orávamos, nós buscávamos, só nós três. Né? E assim foi. E aí, nunca vou me esquecer, gente, o nosso grupo a gente recebeu uma bênção sacerdotal mesmo no nosso grupo. Aqui nessa casa, sobre esta mesa, foi celebrada uma missa. O Dani celebrou uma Eucaristia para nós aqui, né, no início. E foi ele fez uma homilia muito linda, mas muito linda mesmo. Ele fez com que, e assim, o sentido do nosso grupo de oração, eu nunca vou esquecer daquilo que ele fez, né, o ato penitencial que ele fez no nosso meio. Ele fez com que cada um de nós lavássemos as mãos dos outros e os outros lavassem as nossas mãos. Ou seja, ele dizia assim, vocês vão encontrar muitas feridas. E as mãos de vocês têm que estar aptas para lavar essas feridas e curar essas feridas. Não feridas físicas, né? Eu entendi que naquele momento que eram feridas espirituais. E vocês têm que se perdoar. Assim, as coisas podem acontecer no meio de vocês. E vocês têm que estar com a mão estendida e pronta para lavar a mão do próximo e para o próximo também lavar a tua mão. E no sentido de servir também, né? Foi muito profundo, porque quando você estende a mão, você está disposto a fazer qualquer negócio. Qualquer negócio. A se doar. Né? Qualquer negócio mesmo. Então, eu acho que ali começou a gerar, o propósito foi gerado, e ali o propósito começou a fluir. E se não fosse de Deus, o propósito desse nosso grupo já teria acabado. Já. Porque passamos situações onde a gente falou, não,
Totalmente. E é interessante. Mas igual Elias, vamos pra caverna. A gente foi pra caverna. Várias situações, nosso grupo chegou a ter 15 pessoas, tal. Nós éramos um grupo grande. A gente conseguiu, assim, nós não, porque é o que eu sempre digo, por nós mesmos nós não conseguimos nada. Mas Deus teve misericórdia e compaixão de nós e nos usou como canal para atingir pessoas que nós jamais pensaríamos em atingir. Nosso ministério atingiu famílias no profundo mesmo, sabe? Famílias que estavam perdidas, famílias que não... Membros de uma família só foi atingida de uma forma tremenda, assim, muito linda, sabe? E Deus tem nos formado, está nos formando, está nos levando, está nos guiando, nos transformando. É interessante que o grupo, a gente tinha o nome de Sentinelas do Amor, né? Sim. E Deus, em algum momento, mudou para Semeadores da Palavra. Porque, na verdade, a gente entendeu que o papel do nosso grupo é de semear. A gente não nasceu para ser uma igreja, conforme as pessoas pensam, cheia de gente. Não. A gente entendeu que o propósito do nosso grupo, as pessoas vão vir, muitas vão vir e vão embora. Elas vão receber a semente. Elas vão frutificar, elas vão crescer em outros lugares, em outras comunidades. Então, ou ficar conosco. Ou ficar conosco, né? Mas assim, o nosso papel principal é que a gente leve a palavra, a semente. Sim. Jogue a semente. E essa é a nossa identidade hoje. E isso é muito interessante porque, assim, se hoje nós estamos aqui, se nós somos quem somos nosso grupo, é por isso que eu falo, a oportunidade ela é única todos os dias. Né? A cada domingo a oportunidade é única. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. A vida é muito breve, existe uma brevidade e os acontecimentos que tem tido no decorrer dessa semana nos mostra isso, nos faz refletir sobre a brevidade da vida. E o mais interessante de tudo isso é que a gente tem que agradecer muito a uma pessoa também que nos ajuda até hoje, que nos auxilia até hoje, que intercede por cada uma até hoje, que é a pastora Eliane, sabe? Essa mulher de Deus. E Deus colocou ela num momento de crise, né? No nosso grupo, no nosso ministério, como cobertura espiritual. E ela desde então tem se levantado a orar por nós e a interceder por cada um de nós. E é muito interessante a gente analisar, porque Deus usou dela para dizer para nós, assim, não desistam. Uhum. Não desistam. Fiquem vocês três, mas não desistam. Não parem de buscar. E desde então, a gente não desistiu. A gente pode ficar em 3, mas a gente está aqui orando. A gente está aqui buscando. Se todo mundo for embora, nós 3 vamos ficar. Buscando. Não sei até quando, né? Mas é um propósito. E o interessante é que, assim, a gente tem percebido, eu creio que vocês também têm percebido, muitas vezes a gente ministra palavras duras mesmo. E a gente, até mesmo nós, quando estamos sendo ministrados, estamos exortando, levando essa palavra, é dura até para nós. Né? Na verdade, mas tem que permitir, porque assim, eu creio que as pessoas que já frequentaram o nosso grupo, que ultimamente, quando viu que nós estávamos conduzindo para este caminho, né, que é a liturgia que nós temos hoje, o modo em que nós pregamos hoje, leva a um entendimento e a um crescimento espiritual muito profundo. Se vocês e o Luiz, vocês 3 que entraram agora há pouco tempo, né, um ano e pouquinho, né? Se vocês refletirem desse 1 ano e pouquinho, o que foi que mudou na vida de vocês? Qual foi o crescimento espiritual que vocês tiveram? Qual foi as restaurações que Deus tem falado? E Deus não fala somente coisas bonitas para nós. Ele fala duro. Chama a gente na chincha. Porque Ele quer nos transformar. Existe transformação que Deus quer fazer nas nossas vidas e que muitas vezes Ele tem que raspar a ferida. E aí eu entro num contexto, o Luiz não conhece, mas eu entro num contexto da Dona Matilde. Quando a gente olha aquelas chagas abertas, você imagine Deus com uma gaze seca na mão e fazendo assim, ó, raspando e passando óleo. Raspando a ferida. E é necessário raspar. É necessário arrancar a necrose para que venha um tecido novo e que cicatrize. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Só que daí você tem 2 opções. Ou você deixa tratar ou você vai embora. Ou você vai embora. E muitas pessoas têm ido embora do nosso meio porque não conseguiram
enxergar a dureza daquilo dali, o amor por trás por trás dessa dureza, dessa dor, você entendeu? Então, o nosso grupo de oração, eu louvo a Deus e louvo a vida de cada um de vocês, sabe? Porque Ele tem nos sustentado até hoje. E se nós estamos aqui hoje, é porque Ele tem nos sustentado. E eu creio, gente, eu creio no profundo mesmo, que o propósito que Ele tem, tanto na minha vida, como na vida de cada um de vocês, é muito profundo. E foi o que eu falei para Alain. Nós jamais vamos ter noção da dimensão do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Porque nós estamos aqui neste mundo e nós dormimos hoje, acordamos amanhã, damos continuidade na nossa vida, mas nós não sabemos o que está por vir. Mas Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, Ele sabe. Ele sabe o caminho que já está traçado. E Ele sabe quais são as decisões que nós vamos tomar e o impacto que essas decisões irão causar em nossas vidas. Então, é profundo. É muito profundo. Então, analisar a questão do propósito é algo muito tremendo. É algo extremamente tremendo. Mas nós temos que ter maturidade de falar assim, eu aceito, assim como Maria disse, a minha alma engrandece o meu Salvador. Meu espírito exulta em meu Deus, o meu Salvador. Este é o propósito. O propósito de estarmos aqui reunidos, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu creio que o caminho dele é restaurar vidas. Restaurar vidas. Restaurar vidas. É levar a salvação. Vidas. Levar Deus. E é isso que ele está fazendo com nós. Quando a gente sai daqui aos domingos e vamos até lá na Dona Matilde, a gente está levando Deus para ela. E a gente está levando não só um curativo, não só uma cesta básica, mas ali nós estamos sendo representantes do reino. Ali Deus está nos pondo à prova. E eu sou grato pela vida dela, não pelo simples fato dela estar doente e nos deixar fazer o curativo nela. Mas eu sou grato a Deus por estar, através da vida dela, nos lapidando. Sim. Nos transformando. Nos levando para uma prática da fé. Porque a fé sem prática, ela é morta. A palavra diz. A fé sem prática, ela é morta. Então, gente, eu acredito que o propósito é esse. A profundidade disso, e isso que nós estamos fazendo aqui, começou lá em Abraão e Sara. Passou por José e Maria. E hoje nós estamos aqui, a cada um de nós. O propósito se estendendo. Nós somos frutos da decisão que Abraão tomou lá atrás de aceitar o chamado de ser pai de muitas nações. E ele não falou só com Abraão, falou com Sara também, e não falou só com Maria, falou com José. E aí, achei interessante esse texto, a Val, na verdade, que conseguiu fazer essa ligação desse texto com a Paraxá, que é uma passagem que está em Atos, e que fala do momento que Pedro e outros discípulos estavam pregando o Evangelho, e isso começou a incomodar demais o Sinédrio, os homens que eram os homens da lei, da Torá, que eram os guardiões da Torá, e os fariseus, enfim, e eles estavam lá pregando, e Pedro faz um discurso, depois vocês podem ler o capítulo todo de Atos, esse capítulo 5, é muito interessante, e ele faz todo um discurso afirmando que Jesus é o Senhor e o Salvador, que ele é o Messias, e aí os fariseus ficaram enlouquecidos, né? Então, e essa passagem vai falar também de propósito. Então, eu vou ler para vocês. Quando ouviram isso é o que Pedro estava falando, né? Porque Pedro estava dizendo por que ele estava pregando, ele foi explicar. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais: Israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele.
mas foi morto e seus seguidores se dispersaram e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. E aí é muito interessante, né? Aqui a sabedoria desse fariseu de entender que quando o propósito é de Deus, não tem o que vá acabar com o movimento. Tanto é que todos os discípulos de Jesus morreram de forma, né, um crucificado de cabeça para baixo, outro em óleo fervente, outro foram mortos assim, sim, horríveis, de forma de perseguição. E mesmo assim, o evangelho não morreu. Por quê? Porque o projeto não é de homens. Né? O que ele está dizendo é que os outros lá tinham seguidores e tal, mas o líder morreu, acabou. Aqui não. Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele não morreu. Então esse propósito está vivo. E vai estar vivo eternamente. Então quando Deus tem um projeto para a nossa vida, esse projeto, se vem de Deus, ele vai se cumprir. Custe o que custar. Sim, ele vai se cumprir. Então, para concluir, a gente colocou algumas considerações aqui. Quando o propósito vem de Deus, ele não fracassa. Então, como o Gamaliel falou, né? Ó, se é de Deus, não vai fracassar. Vai chegar, como o Marquinhos estava falando lá, Elias pegou e foi para a caverna e falou, Deus, não estou mais tendo força para continuar. Deus falou, tudo bem, então vamos levantar outra pessoa para continuar o propósito. E levantou Eliseu, né? E assim ele faz conosco também. Se a gente desiste, ele vai levantar outro. Mas se você foi chamado, é um privilégio. Na verdade, é um privilégio você poder estar nesse chamado. Quando Deus tem um propósito para nossas vidas, ele fala com todos os envolvidos. Então não tem ninguém de gaiato na história. Se tem, por exemplo, um grupo de oração, que nem o Marquinhos estava contando a história do nosso grupo. Agora vocês fazem parte desse grupo também. E Deus vai falar com vocês desse propósito, deste grupo. O propósito não é da cabeça do Marquinhos, da Lânia, da Val, não. Deus tem um propósito para cada um que está aqui, sim, estar aqui. Né? E ele vai revelar, ele vai falar com cada um. Não é pra cá. Não, que nem a história essa mesma história da Dona Matilde, Deus falou com você, mas depois ele falou comigo, falou com a Val, daí com a Leila, com a Joselita, vai falando e as pessoas vão se envolvendo. Sim. Né? Às vezes os nossos planos não vão para frente, pois não nasceram no coração de Deus, são frutos apenas dos nossos desejos. E o que acontece? Muitas vezes aí eu lembro daquela passagem onde Paulo queria ir para um lugar, pregar o evangelho, que era uma coisa boa, e o Espírito Santo proibiu ele de ir para lá. Você não vai para lá, você vai para cá. O Espírito Santo impediu ele 2 vezes, porque ele estava convicto que aquele era o plano de Deus, porque pregar o evangelho é o plano de Deus. Mas Paulo não sabe o que ele ia encontrar lá. De repente lá ele ia ser morto. E acabou, a gente não ia ter as cartas de Paulo hoje, né? Porque quando ele foi para Macedônia, daí ele alcançou toda uma região e, enfim, mudou a história do cristianismo. Então, às vezes a gente fica frustrado quando Deus diz não. E você pensa, não, mas isso aqui é uma coisa boa, isso vem de Deus, é uma coisa positiva. E aí Deus fala não. Né, que nem a Val falou que estava empolgada com o curso de hebraico, que não deu certo. Para ela aquilo era uma... Daí ela falou, se não deu certo, então não era para ser feito. Talvez não era o momento, talvez não é para fazer. Né? Então a gente tem que ter esse discernimento e essa sensibilidade quando Deus fala, não, agora não, meu filho. Mais tarde isso vai ser bom para você, mas não agora. Porque muitas vezes a gente não está preparado, né, para
determinadas situações. E aí, para encerrar, 2 provérbios, né? Eu gosto muito do livro de provérbios e que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. O primeiro é: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. É o que a gente acabou de falar, né? Sim. Que às vezes a gente quer insistir por um caminho que parece muito certo, correto, mas a gente não tem o discernimento de ver o que tem lá na frente. E Deus, ele fala conosco. Ele não, né, a gente já sabe a história do Marquinhos, do concurso público lá de Paranavaí, né? Sim. Deus falou com ele, não vai. A princípio ele achou que era de Deus. Totalmente. Nossa, uma coisa boa, passou no concurso público, estava, né, precisando. Muito feliz, imagina. E Deus falou para ele, não vai. E eu penso o peso que foi ele ter renunciado a esse lugar, mas Deus tinha outras coisas para ele. E é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A gente faz planos, mas o caminho certo vem do Senhor. Então, nós somos criaturas que planejam. Sim, é aquilo que você falou no começo, é da nossa natureza planejar, sonhar. Né? Somos co-criadores. Exato. Mas só que a gente tem que estar muito em sintonia com Deus, para a gente saber para onde a gente está indo, quais são os planos. Você está no centro, o lugar mais seguro para você estar é no centro da vontade de Deus. Aí não tem erro. Isso não significa que não vai ter tribulação, que não vai ter sofrimento, a gente está sujeito a todas essas coisas, mas é o lugar mais seguro para as nossas almas. É a gente estar dentro, no centro da vontade de Deus, para as nossas vidas. Profundo, né, gente? É muito lindo, porque quem de nós nunca fez um plano que gostaria tanto que fosse que desse certo, né? A gente gostaria, quem de nós nunca almejou algo e falou assim, ai, a gente queria tanto que desse certo. Quem de nós nunca jogou na Mega Sena e falou assim, ai, queria tanto ganhar nessa Mega Sena. É verdade? Mas o mais interessante de tudo isso é que, mesmo diante de tudo isso, o Senhor é misericordioso e Ele sabe até onde nós somos corruptíveis. Uhum. Essa é a verdadeira essência deste provérbio. Porque se você parar para analisar, se o Senhor hoje te dá um óculos novo, Jô, você vai se corromper. Então, Ele sabe até que ponto Ele pode te dar. Porque Ele não quer te perder. Porque Ele sabe que nós somos criaturas humanas e nós estamos aqui neste mundo. E estando aqui neste mundo, nós somos passíveis de erros. É o que eu estava falando para ela hoje na hora do almoço. Nós estamos aqui, infelizmente. Ou felizmente, né? Felizmente porque Ele nos dá a graça de conhecê-lo e de nos infelizmente é por conta do sistema que é maligno. Né? Sim, totalmente. Né? Não tem para onde correr. A gente tem que estar aqui, não tem o que fazer, né? Ainda não chegou a hora. Mas é interessante que o Senhor, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe até que ponto a gente pode receber para não nos corromper. Porque senão a gente se corrompe. Aí a gente se perde. E o Senhor não quer perder a cada um de nós. Nunca vou esquecer do dia que a gente foi orar no monte pela primeira vez com a Eliane, lá em Umuarã. Nos despencamos daqui para lá. E foi algo tão tremendo, mas tão profundo, que ela ministrou para nós antes de entrarmos naquele monte para orar, para buscar o Senhor. E ela, não me recordo qual que é a passagem certinho, mas ela disse assim, o Senhor irá levar cada um de vocês à sepultura antes que vocês se percam. Ele não quer que vocês se percam. Palavra pesada. Mas se você tiver que se perder, Ele te leva para a sepultura para não te perder. Ele não vai perder nenhum de vocês. Antes Ele leva para a sepultura. Gente, vou mandar na linha aí que eu não tô muito bem. Então, é profundo. Profundo. Mas isso demonstra o verdadeiro e profundo amor que Deus tem por cada um de nós. Tudo isso se resume em amor. O propósito verdadeiro de Abraão, de Maria, nosso propósito é vivenciar o amor. E é muito legal a gente pensar isso que você falou. O propósito estava lá em Abraão, depois Maria, hoje nós. A gente continua tendo a responsabilidade Sim.
de fazer diferença nesse mundo. De fazer dar certo. De fazer dar certo o plano de Deus, que vai dar certo, né? O plano de Deus. Porque é dia após dia, né? Não é fácil. A caminhada não é fácil, mas vale a pena. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos. Meus amados, graça e paz, uma semana abençoada a todos vocês. Que o Senhor abençoe e conceda a cada um de vocês os desejos do coração do Senhor. E eu encerro com vocês hoje o versículo que Deus tocou no meu coração. Buscai quanto pode se achar, porque chegará dias ainda que nós queremos buscar e nós não encontraremos. E o Senhor nos diz que se nós buscarmos de todo o coração, seremos achados dele. Então que cada um de vocês possa buscar no profundo o coração do Senhor. E que se cada um de vocês tiverem qualquer dúvida, se entregue ao coração do Senhor e peça para que o Espírito Santo revele ao coração de vocês, na profundidade e na intimidade. Que nosso Senhor abençoe e guarde cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.